Olá, meu nome é João Fernandes, eu faço parte da turma da licenciatura em Biologia, oitavo período do IFRN Campus Macau, turma de Carlos Alan, de Limnologia, e eu vou falar um pouco sobre o ciclo da água, que é o ciclo hidrológico que envolve a água. O ciclo da água, ele é um ciclo que é biogeoquímico. Vai envolver biologia, geografia, química e envolve também a física, né? Que garante a circulação da água pelo meio físico e pelos seres vivos, garantindo o movimento que é contínuo dessa mudança, dessa substância. Bom, o processo, claramente, ele tem que depender e vai depender da luz solar, que garante que a água evapore. E aí ele vai dar início ao nosso ciclo. Bom, dentro das etapas do ciclo, nós temos a evaporação. A evaporação é a primeira etapa, onde o Sol ele aquece a superfície da Terra. O ciclo ele começa quando a energia solar aquece a água, presente em oceanos, rios, lagos e superfícies úmidas, fazendo com que ela se transforme em vapor e esse vapor ele sobe na atmosfera. Um exemplo disso, eu coloco um exemplo de uma chaleira. Quando estamos fervendo, quando você vai ferver o seu chá na chaleira no seu dia a dia, para fazer o chá, a água se transforma em vapor devido ao calor, certo? E aí, na segunda etapa desse ciclo, nós temos a condensação. Bom, a condensação é à medida que o vapor da água sobe, ele esfria e condensa as nuvens. Bom, o vapor da água ele sobe e esfria na atmosfera, formando pequenas gotículas de água que se agrupam. E essas gotinhas de água que são agrupadas, elas vão se formar para criar nuvens. Bom, um exemplo assim, quando você vê gotas de água se formando lá de fora de um copo gelado de bebida. Isso ocorre porque o ar frio da atmosfera faz com que o vapor de água se condense nas superfícies frias. E aí, nós entramos num processo chamado precipitação. Quando as nuvens ficam carregadas, elas liberam água, certo? Quando as nuvens atingem um ponto de saturação, as gotículas de água se tornam grandes demais e caem para a superfície, na superfície da Terra, lógico, em forma de chuva, em forma de neve, em forma também de garoa, granizo. E aí, nós entramos no escoamento superficial. A água da chuva, ela flui pela superfície formando rios, formando riachos. Esses cursos d'água desembocam em oceanos ou lagos. Bom, a água que ela não é absorvida pelo solo flui superficialmente, formando riachos, rios e eventualmente desaguando em lagos ou oceanos. Que é assim que a chuva cai, sabe? Um exemplo é quando chove intensamente e você vê água fluindo pelas sarjetas ou formando poços de água na rua. E aí, nós vamos falar um pouco sobre a infiltração. Bom, a infiltração é parte da água da chuva que é absorvida pelo solo. Infiltrando-se, recarregando os lençóis freáticos. Essa água subterrânea pode ser posteriormente utilizada como uma fonte de água potável, por exemplo. Bom, um exemplo é quando você rega o seu jardim, você está regando lá o seu jardim e a água ela some no solo. Por que isso acontece? Porque ela está ocorrendo a infiltração. A água penetra no solo e pode ser absorvida pelas raízes das plantas ou recarregar os lençóis freáticos. E aí entramos também
na transpiração. Como é que ocorre a transpiração? Bom, a transpiração ela vai ocorrer de onde? Das nossas plantas. Por quê? Porque as plantas elas absorvem a água do solo e a liberam na atmosfera através de transpiração. As plantas elas absorvem a água do solo através de suas raízes e liberam vapor de água através de pequenos poros em suas folhas, que é um processo chamado de transpiração. As plantas elas liberam vapor d'água através de suas folhas durante o processo de transpiração, ajudando a manter a umidade ao redor delas. Bom, e aí eu vou falar um pouco sobre o desafio que enfrentamos. A gente enfrenta desafios como a poluição da água e as mudanças climáticas, porque devemos sim ter cuidados sustentáveis em nosso uso da água. O ciclo hidrológico é uma dança constante que sustenta a vida na Terra e merece a nossa atenção, a nossa proteção com o meio ambiente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bom, depois da explicação que obtivemos sobre o processo de ciclo da água, eu vou falar um pouquinho algumas coisas sobre a importância. Por quê? Porque o ciclo da água, ele apresenta uma grande função ambiental, fundamental nos ecossistemas terrestres, sendo essencial para a manutenção da vida e sustentabilidade ambiental. Esse processo envolve a circulação contínua da água entre a atmosfera. Bom, e uma das coisas que são importantes é o abastecimento de água potável. O ciclo ele é a principal fonte de água doce do planeta, fornecendo água para consumo humano, agrícola e também para a indústria. A gestão adequada desse recurso é vital para a manutenção da saúde pública e o desenvolvimento sustentável. Também temos a manutenção da biodiversidade. Os ecossistemas aquáticos eles dependem do ciclo da água para funcionar. Rios e lagos são habitats para uma variedade de espécies aquáticas. E a regulação e a regularidade do ciclo hidrológico é crucial para a sobrevivência desses organismos e a preservação da biodiversidade. Também é importante para a regulação climática. Por quê? Porque a evaporação e a transpiração vegetal no ciclo hidrológico ele regula o clima global. Esse processo ajuda a moderar as temperaturas e influenciar os padrões de precipitação, afetando o clima regional e global. Nós temos também os recursos energéticos, que a água em movimento é uma fonte de energia renovável importante, usada na geração de eletricidade por meio das nossas usinas hidrelétricas, que dessa forma de energia contribui para a redução de emissões de gases de efeito estufa. Bom, aí entra a parte do equilíbrio dos ecossistemas costeiros, que o ciclo hidrológico influencia diretamente o ecossistema costeiro, que são vitais para a proteção contra eventos climáticos que são extremos e como habitats para uma grande variedade da vida marinha.